Olá, eu me chamo Bruno, sou engenheiro civil e sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do curso de AutoCAD para engenheiros e arquitetos. Anteriormente no curso, vencemos o desafio dos retângulos enquanto aprendemos diversos tópicos necessários para o AutoCAD. Agora, iremos para mais um desafio geométrico. Eu, o seu instrutor nesse curso, te desafio a criar um triângulo perfeito agora. Bem, eu vou tentar também. Vamos lá. Olha, eu começo selecionando o comando linha, depois, exatamente igual aos retângulos, eu seleciono onde eu quero que a linha comece e, por consequência, onde ela termina. E sigo fazendo isso até que, finalmente, vou ter um triângulo perfeito. Muito fácil, não é? Você conseguiu fazer o seu aí? Agora, vamos verificar se o triângulo realmente está perfeito, igual eu pedi que seja. Um triângulo perfeito é aquele que todos os seus lados estão a exatamente 60 graus um dos outros. Então, para verificarmos se o nosso triângulo está de acordo com isso, basta medirmos as angulações para verificarmos se ele está perfeito ou não. Inicialmente, iremos utilizar o mesmo comando da aula passada. Vá até Utilitários, clique na opção Medida e agora selecione a opção Ângulo. Com essa opção selecionada, basta clicar nas duas linhas que fazem a angulação para sabermos qual o ângulo entre elas. Clico na primeira linha, agora na segunda linha e por fim o AutoCAD me informa qual a medida da angulação entre essas duas linhas selecionadas. Observe que a angulação é diferente dos 60 graus que deveríamos ter conseguido fazer para termos um triângulo perfeito. Porém, vamos verificar as outras angulações. Ao pressionar ESC, você sai do comando, agora bastando selecioná-lo novamente. Vamos medir o outro lado. E agora, para finalizar, vamos medir o ângulo superior. Como podem ver, nenhum ângulo bate. Ou seja, o nosso triângulo está todo torto. Mas e agora, hein? Como vamos vencer esse desafio de fazer um triângulo perfeito se as linhas auxiliares não me ajudam em ângulos inclinados? Bem, você se recorda que eu comentei nas últimas aulas sobre as linhas auxiliares? Aquelas linhas verdes que nos auxiliaram a criar os nossos retângulos anteriormente. Você se lembra delas? Pois bem, naquele momento foi tão fácil criar retângulos perfeitos devido ao auxílio dessas linhas verdes. Afinal, sem elas, é muito provável que o retângulo ficasse tão torto quanto o triângulo que acabamos de criar. Observe que quando eu tento criar uma linha perfeitamente na horizontal, as linhas auxiliares verdes surgem magicamente. E isso também se repete ao tentarmos criar linhas perfeitamente na vertical. Mas agora, ao tentar criar linhas inclinadas, os auxiliares verdes simplesmente não funcionam. E agora, como vamos resolver isso? Isso acontece porque o AutoCAD possui uma sequência de ferramentas auxiliares na criação de linhas, e entre elas estão essas linhas que eu chamo de verdes. As linhas auxiliares verdes se comportam da maneira que você desejar que elas se comportem. No momento, ao abrir o AutoCAD pela primeira vez, essas linhas auxiliares vêm automaticamente configuradas para funcionar no modo 90 graus, ou seja, elas te auxiliam ao criar linhas apenas na vertical ou horizontal. Afinal, elas fazem ângulos apenas de 90 graus entre elas. Então, bastando que você mude essa configuração sempre que for necessário, desenhar linhas inclinadas. E nós vamos fazer isso agora. No canto direito inferior, próximo ao centro da tela, existe um ícone que é um círculo com um pequeno ângulo centralizado. Esse é o ícone responsável pela configuração
configuração dessas linhas auxiliares inclinadas. Se ele estiver colorido, o comando está ativo, e se ele estiver opaco, ele está desabilitado. Observe que, ao clicar na seta ao lado do ícone, surge automaticamente uma sequência de opções, onde é possível ver que as linhas auxiliares estão selecionadas para 90 graus. Como necessitamos de criar um triângulo perfeito, de lados com ângulo de 60 graus, vamos selecionar a opção que cita entre os ângulos o ângulo de 60 graus. No caso, será a nossa terceira opção de cima para baixo. Porém, note que esse auxílio também cita outras angulações. Isso significa que, ao alterar essa opção, o AutoCAD te ajudará a criar objetos com todos esses ângulos citados. Basicamente, ao iniciar a linha, sempre que você posicionar o seu mouse próximo a alguma dessas angulações citadas, o programa irá travar a linha auxiliar naquela angulação mostrada. Por exemplo, na opção selecionada, é citado os ângulos 30, 60, 90 e 120 graus. Então, ao iniciarmos o comando linha e clicarmos no ponto que desejamos que a linha comece, basta direcionar o mouse para próximo da angulação que desejamos para que o AutoCAD mostre as linhas auxiliares verdes nas angulações desejadas selecionadas anteriormente. Movendo o mouse, a linha auxiliar aparece em 30 graus, 60 graus, 90 graus e 120 graus, igual selecionamos anteriormente. Muito simples, não? Com esse comando entendido, agora você tem condição de finalizar o desafio desse vídeo. Então, crie para mim um triângulo perfeito, de lados com exatos 8 centímetros de comprimento. Vamos lá, vou criar com vocês. Com essa angulação auxiliar, selecionada para 60 graus, eu seleciono o comando linha e inicio o meu desenho clicando na tela. Agora, eu direciono o meu mouse para próximo do ângulo que eu desejo, no caso 60 graus. Assim, o AutoCAD entende e trava o ângulo desejado. Agora, assim que as linhas verdes aparecem, basta digitar a medida desejada de 8 centímetros e apertar Enter no seu teclado. Assim, a primeira linha está criada. Agora, eu faço o mesmo comando para a segunda linha. E voilá, triângulo perfeito criado. Duvido, eu quero verificar essas medidas. Então vamos verificar. Com os dois comandos de medidas que já aprendemos no decorrer desse curso, vamos medir o ângulo e o comprimento das linhas. Primeiro vamos tratar do ângulo. Vou no comando medida, seleciono ângulo e na sequência clico nas duas linhas que desejo saber o ângulo entre elas. 60 graus, perfeito. Agora verificando os demais. 60 graus novamente. E por fim, também 60 graus. Então a angulação está perfeita. Agora o comprimento das linhas. No comando medida, seleciono agora a opção distância. Vou no início da linha, clico e agora vou no final e clico novamente. Voilá, 8 centímetros desejados. Medindo o outro lado, 8 centímetros também. E por último, também 8 centímetros. Temos então o nosso incrível triângulo perfeito. Você acaba de vencer mais um desafio. Parabéns! Mas ainda não acabou. Te vejo no próximo vídeo para ver se você vai conseguir vencer o próximo desafio. Te vejo lá!